A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, nos versículos de 1 a 29. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ontem, no primeiro capítulo da primeira carta de João, nós tratamos deste assunto do pecado e da prática do pecado. Então, se tu diz que tu não tem pecado, tu é mentiroso. E tu tem que se arrepender dos teus pecados. Mas tu não vive mais em pecado, porque Jesus perdoou os teus pecados e te purificou de toda a injustiça. Então, agora, no segundo capítulo, João começa falando novamente sobre o pecado. Meus filhinhos, esse meus filhinhos eu amo, porque é muito carinhoso. É bem, vamos dizer assim, um tratamento do apóstolo do amor, né? Do discípulo a quem Jesus amava. Quer dizer, meus filhinhos, é uma forma carinhosa de dizer, meus amados, meus queridos, né? Como um líder, às vezes a gente diz, né? A gente dizia para as crianças, meu anjo, meu bem. A gente fala palavras para aproximar, né? É uma saudação, é um tratamento, é uma forma carinhosa de se dirigir. E João usa muito esse meus filhinhos, tá? E aí ele diz o quê? Não pequem. Aí tu estudou ontem o capítulo 1, mas se eu digo que eu não peco, eu sou mentiroso. Aí que eu falo, ó. Não pequem, não vivam pecando. Não tenham pecadinhos de estimação, não tenham pecados escondidos. Não vivam na prática do pecado. Não pequem. Usem a liberdade para rejeitar o pecado. Mas, se alguém pecar, quer dizer, se tu cair, se tu te sujar, se tu vacilar, se tu ceder à tentação, nós temos um advogado. Na minha Bíblia está com letra maiúscula. Então, mais um título para o Senhor Jesus, advogado. Ontem a gente leu que quando tu confessa os pecados, Jesus é fiel e justo. Então, este advogado, ele é fiel e justo. Ele está junto ao Pai. Ele intercede. Ele nos defende. O que um advogado faz? Ele expõe a causa, né? Ele tem o de acusação, mas não é o caso aqui. Jesus é o nosso intercessor, né? Que nos livra do mal, nos livra da sentença, nos livra do castigo, porque ele assumiu o nosso lugar. 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então aqui temos que explicar. Propiciação. Quando estudamos o Pentateuco, aparecia muito, né? A propiciação, propiciatório, tudo isso. E eu expliquei para vocês, mas não custa repetir. A palavra propiciação significa um sacrifício substitutivo, um sacrifício perfeito, um sacrifício no lugar de outro, que faz com que a ira de Deus cesse.
aplaca a ira de Deus, satisfaz as exigências e impede que a ira de Deus nos destrua, nos consuma. A propiciação pelos nossos pecados é o Senhor Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele assumiu o meu lugar e o teu lugar. E aqui diz aí, ó, ainda diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Quer dizer, ele morreu por toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou não morra, mas tenha vida eterna, dependendo da tradução. E este versículo, que é considerado o texto áureo, né, o texto mais conhecido da Bíblia, está onde? No Evangelho de João. Foi escrito por quem? Pelo apóstolo João, que é o mesmo autor da primeira, segunda, terceira carta de João e do Apocalipse. Então, ele entende do que ele está falando. Ele está repetindo algo que ele ouviu do Senhor Jesus. Que Jesus ia assumir o nosso lugar. Que ele ia derramar o seu sangue para perdoar os nossos pecados. E de todo o mundo. 3. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vocês veem que eu antecipo, né? Eu ia ler de um jeito que não é o que está escrito. Eu já falei isso para vocês. É porque as traduções novas, né, são diferentes das antigas. E eu tenho na minha mente muitos versículos memorizados na tradução antiga, na versão antiga. E aí eu erro, né? Então agora eu não ia dizer quem, eu ia dizer aquele, tá? Então o que a gente vê aqui nessa parte? Que não dá pra tu dizer que tu é de Deus, que tu é de Jesus, se tu não guarda os mandamentos. Quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Porque tu não precisa guardar os mandamentos para ser salvo. Tu não consegue ser salvo guardando os mandamentos. Não se trata disso. Se trata de eu sendo salvo, eu andando na luz, eu sendo de Deus, de Jesus, eu busco me parecer diariamente, cada vez mais com Jesus. Então eu guardo os mandamentos. Eu acredito no que Jesus falou. Eu acredito nas escrituras. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito na verdade, na luz. Então quem guarda os mandamentos quer dizer o quê? Quem segue a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Quem é guiado, orientado, aconselhado, ensinado, lembrado pelo Espírito Santo de Deus. E isso é para nós cristãos uma certeza. Porque ele diz, tu tem como saber, nós sabemos que estamos em Cristo. Então tu pode sim e deve sim ter certeza da tua salvação. Tu ter certeza, convicção, fé de que o Senhor Jesus perdoou os teus pecados e te purificou de toda injustiça. Porque Jesus ofereceu um sacrifício único, uma vez por todas, perfeito. Ele assumiu o nosso lugar, ele preencheu os requisitos, vamos dizer assim, ele conseguiu realizar
de uma forma completa todas as exigências quando ele morreu na cruz e ressuscitou. E assim, ele nos uniu com Deus. Ele aplacou a ira de Deus. Tu és salvo, tu és salva. Então, guarde os mandamentos, guarde a palavra de Deus. Saiba o que a Bíblia diz. Estude, medite na Bíblia e viva de acordo com ela. 7. Ó, no 6 só para falar. Andar como ele andou. Então, se tu guarda a palavra de Deus, tu vai andar como Jesus andou. 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas. Anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ontem, no primeiro capítulo, eu falei para vocês que era muito forte essa, vamos dizer assim, explicação sobre a diferença entre luz e trevas. Tu viver no reino de Deus e tu viver no mundo. Tu obedecer a Deus e tu aceitar a cultura do mundo. Então, não tem como tu dizer que tu ama Deus, que tu segue a palavra de Deus e tu tem ódio no teu coração. Tu tem falta de perdão, tu tem ressentimento, tu tem mágoa, tu tem desejo de vingança. Todas essas, assim, emoções, sentimentos internos, que muitas vezes as pessoas não podem medir, elas refletem que tu não é salvo, que tu não é de Deus. Olha o que está dizendo. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. Então, o sinal, a marca, o selo de quem nasce de novo é o amor, é o perdão, é a misericórdia. Então, odiar o irmão significa que tu não tem Jesus no teu coração. Porque quando Jesus entra no teu coração, a vida entra, o amor entra, a verdade entra, a misericórdia entra, a paz entra. E aqui é falado o quê? O novo mandamento. Então, o Antigo Testamento falava dos 10 mandamentos. Nós vimos no Novo Testamento, agora em João, um novo mandamento eu dou para vocês, que é o amor. Então, esse novo mandamento, Jesus é que falou, que nós deveríamos amar como ele nos amou. Esse seria o novo mandamento. E isso enfatiza tu estar na luz ou tu estar nas trevas. Porque se tu consegue, em Cristo, amar, tu tá na luz. O amor é a marca dos cristãos e o ódio é a marca do mundo. 12. Filhinhos, lembra que eu já falei sobre filhinhos, uma forma carinhosa de se dirigir? Filhinhos, escreva vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Ontem nós vimos que os nossos pecados são perdoados através do sangue de Jesus. Né? O sangue de Jesus nos perdoa, nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Agora ele está ampliando. Ele diz, os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Então, quando Jesus oferece esse sacrifício perfeito, o que ele está fazendo? Ele está perpetuando, consagrando o seu nome. Deus deu toda a autoridade para Jesus, para o nome de Jesus. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará
O quê? O nome de Jesus, que Jesus é o Senhor. Então, nós somos perdoados pelo nome, por causa do nome de Jesus, por causa da obra de Jesus, por causa da vida, da morte, da ressurreição de Jesus. Nós temos os nossos pecados perdoados no nome de Jesus. Isso é muito forte, muito importante. O nome de Jesus está sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. 13. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Então, os pais já conhecem. O que quer dizer isso? Os pais conhecem, têm experiência, são maduros, são experimentados. Os jovens, eles têm vencido o maligno. Por quê? Sempre a gente perguntava isso, mas por quê? Porque os jovens, são fortes. Tu recebe Jesus, tu recebe a vida, tu recebe o perdão na tua juventude. É um canhão, né? É uma bomba atômica. É algo que tem todo o vigor da juventude. Por isso que é tão importante. Quando tu já é mais velho, mais idoso, a carga, muitas vezes, da vida já é também mais pesada. Tu tem mais coisas, né? Para se arrepender. Não sei. Para lamentar. Então, quando o jovem se converte, é uma força. É um fenômeno da natureza. E eles vencem o maligno. Então, ele está falando que os pais conhecem aquele que existe desde o princípio. Mas os jovens têm vencido o maligno. 14. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Eu acho que aqui ele fez tipo uma sinopse, um resumo, né? Ele uniu tudo. Então ele quer dizer o quê? Que ele falou para os filhinhos, que a gente interpreta o quê? Que seriam todos, né, que tiverem acesso a essa carta, aos pais e aos jovens, quer dizer, a todos, né, a todas e a todos, e aos mais velhos e aos mais novos. Então a igreja é assim. A igreja tem pessoas que estão se convertendo, tem pessoas que estão visitando, tem pessoas que estão convencidas ou sendo, né, vamos dizer assim, adaptadas, e tem aqueles que são pais, no sentido espiritual, de que já experimentaram, são maduros, já viveram. E os jovens, que é o que eu estou dizendo, aqueles que se convertem, né, que têm força, que têm iniciativa, que têm coragem. Então aqui ele está falando para toda a igreja. É assim que eu entendo, quando ele resume filhinhos, pais e jovens. 15. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui um exemplo. As traduções antigas falavam de um jeito tão difícil de entender, mas aqui está bem claro. Não amem o mundo e nem o que tem no mundo. E o que tem no mundo? A carne. Os desejos da carne. O que é carne? É o churrasco? Não. A carne é eu, a minha natureza humana, a minha personalidade, a minha inclinação. É o que eu quero. Então, se tu é de Deus, tu não pode alimentar a tua carne, satisfazer os desejos da tua carne. Os desejos dos olhos, quer dizer, tu olha, tu quer. Se os teus olhos forem bons, amém. Mas se os teus olhos forem maus, tu
está em trevas. E fala da soberba da vida. E é sempre que eu leio isso, eu lembro dos espinhos, da semente que caiu entre os espinhos. Então, a soberba da vida, as preocupações, a fascinação, a vida. Tu quer, parece que ficar aqui, criar raiz aqui. Mas nós não somos daqui, nós não somos do mundo. E João ouviu o Senhor Jesus orar. Eu não peço, Pai, que tu tire eles do mundo, mas que tu livre eles do maligno. Por isso que eu achei importantíssimo trabalhar com vocês, estudar com vocês 1 João na sequência do Evangelho, porque assim, ó, é tão claro que tudo o que ele aprendeu de Jesus, né, tudo que ele ouviu, que ele viu, que ficou no seu coração, na sua vida, ele transmitiu para a igreja. Então, nós não devemos amar o mundo. Não devemos satisfazer a nossa carne, a nossa natureza caída. O mundo passa e os desejos também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, ele fala de anticristo no singular e anticristos no plural. Fala da última hora. E aí tu pensa, isso aqui estava sendo escrito no 1º século. Então o que sobra para nós? 2000 anos depois. Significa que nós temos que vigiar sempre. Pedir para que Deus nos livre do espírito do engano, do espírito do erro, da mentira, desses falsos irmãos, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, enfim, da falsidade, da mentira. 20. Mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então há uma grande diferença entre verdade e mentira, mas nós temos a unção do santo para diferenciar, separar, discernir a verdade da mentira. 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, quem nega o Filho não tem o Pai. É o que eu digo para vocês. As pessoas falam muito em Deus, mas de Jesus elas não querem saber. Então, quem nega o Filho não tem o Pai. 24. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Como a gente viu no Evangelho de João, eu sou a videira verdadeira. Então nós temos que permanecer. Isso é ter a salvação, isso é ter a vida eterna, é permanecer. 26. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou vocês. Então, a unção de Jesus, a unção de Deus nos ensina a verdade. 28. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Então, permanecer em Jesus com confiança, com fé,
com certeza, com convicção, é a certeza de que nós não seremos envergonhados. 29. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, quem é nascido de Deus pratica a justiça. Quem é nascido de Deus ama, anda e fala a verdade. Por quê? Porque Deus é justo. Jesus é a nossa justiça. Jesus é o advogado justo. Então, os nascidos de Deus praticam a justiça. Jesus é a nossa justiça porque ele morreu na cruz, ele ofereceu um sacrifício perfeito e ele nos comprou com o seu sangue. E nesse sangue nós temos perdão, remissão, redenção, salvação, vida eterna.